O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprovou 20 projetos industriais no valor de mais de 250 milhões de reais. A reunião chamou a atenção por apresentar o menor número de projetos do ano. Entre os projetos aprovados está a fabricação de bicicleta elétrica no Polo Industrial de Manaus e a fabricação de câmeras de vídeo para sistema de segurança de circuito fechado de TV, estimado em 33 milhões de reais. Essa foi a reunião que apresentou o menor número de projetos. Mesmo assim, os 20 projetos que entraram em pauta durante a reunião foram aprovados. Eles somam juntos cerca de 250 milhões de reais. São projetos novos, aí tem investimento. Tem geração de novos empregos. Aí quando você vê diversificação, são empresas, algumas linhas que saem de produção, mas a empresa diversifica a linha, aí mantém os investimentos e mantém os empregos que estão. Na última reunião, em dezembro do ano passado, 41 projetos foram apreciados e aprovados, totalizando investimentos de mais de R$1 bilhão. Durante a reunião foram citadas as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista a um canal fechado em relação à Zona Franca de Manaus. Para o secretário de Planejamento, o número de projetos pode ser um reflexo das declarações do ministro, mas ele acredita que isso pode mudar. Tomamos algumas ações que podem ajudar no futuro a trazer mais projetos. Então, ficaram esclarecidos alguns pontos, se colocou tudo que está sendo feito, tanto pelo governo quanto pelas associações das indústrias, e que isso realmente faz uma diferença para o nosso estado. A próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas deve acontecer em 3 meses, onde novos projetos industriais devem ser aprovados. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Malária. A doença é grave e pode matar em até 48 horas. Água parada em meio à vegetação. Esse é o lugar perfeito para as fêmeas do mosquito Anopheles, transmissor da malária, botar seus ovos. Dona Rosimeire sabe bem como é a sensação de contrair a doença. Ela e os 9 filhos já foram infectados mais de uma vez. O mais recente foi o Gilmar, de apenas 6 anos. Em um mês, ele já se recupera pela 2ª vez. Por isso, a dona de casa procura se prevenir. Conservar o quintal limpo, né? As coisas tudo limpo, o quintal, pelo menos por causa das crianças, né? Por causa da malária, né? A malária é uma doença infecciosa febril aguda, que só é contraída quando o mosquito Anopheles introduz um parasita na corrente sanguínea que se espalha rapidamente. Daí começam os sintomas: febre alta, dor de cabeça de forma latejante, dor no corpo, calafrio e náuseas. Assim que sentir esses sintomas, é importante ir a uma unidade de saúde o quanto antes para fazer o exame e receber a medicação adequada, pois não existe só um tipo de malária. No Brasil, o mais comum é o Vivax, menos grave, mas em alguns lugares ainda há registros do falciparum, que pode levar à morte em até 48 horas. Medidas simples, como o uso de repelente, podem ajudar na prevenção da doença. Evitar ficar em local aberto, ao entardecer, que é mais para o anoitecer, começar a fechar as janelas das casas, das residências, para evitar que o mosquito entre, né? A região amazônica é onde concentra 99% dos registros de malária no Brasil. Nós elaboramos um plano trienal para o período 2019 a 2021 e, nesse momento, nós queremos reduzir em 50% o número de casos de malária no estado até o ano de 2021. O município de São Gabriel da Cachoeira é o mais preocupante. A cidade registrou 2.053 casos de malária, seguido de Barcelos com 1.567. A capital, Manaus, aparece em 3º lugar com 1.368 casos registrados. A quinta-feira foi marcada por vários homicídios aqui na capital. 4 mortes só pela manhã. O Instituto de Criminalística não realizou a perícia na maioria desses casos por conta da greve. Da noite desta quarta-feira até amanhã desta quinta, o Instituto Médico Legal já tinha registrado um total de 7 homicídios e uma morte por afogamento. O crime que mais chamou a atenção foi a execução de um frentista, identificado como Alessandro Ribeiro Soares, de 34 anos. O homem foi morto enquanto trabalhava neste posto de combustíveis da Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus. O assassinato foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o momento em que 2 homens em uma motocicleta se aproximam. Um deles desce do veículo e efetua pelo menos 7 disparos.
4 atingiram a vítima, que morreu na hora. Segundo testemunhas, o frentista estava atendendo um cliente quando foi surpreendido a tiros por 2 homens em uma moto. O cliente também ficou ferido, foi atingido com um tiro de raspão no braço. Segundo a gerente, né, ela informou que esse cidadão aí estava sob aviso, né, que amanhã ele já ia dar as contas deles aí. Outro crime registrado na manhã desta quinta-feira aconteceu no São Raimundo, zona oeste de Manaus. Geilson Gomes Ribeiro, de 21 anos, conhecido como Cabeça, foi executado a tiros em via pública. A polícia investiga a motivação e os autores do crime. O que chamou a atenção nessas ocorrências foi a demora da viatura do IML para fazer a remoção dos corpos e a falta de peritos para realizar o trabalho de investigação das mortes. A categoria está com as atividades paradas, segundo a presidente do sindicato, por falta de estrutura para trabalhar. Ela diz que um dos carros usados no trabalho apresentou falta de óleo e está sem funcionar. Existe a operação Cumpra-se a Lei, que caracteriza-se por desenvolver a atividade pericial dentro da legalidade, das normas e dos protocolos vigentes. Então, infelizmente, isso vai lentificar um pouco o atendimento, né? A população que vai ser prejudicada. Não é o que a perícia quer. A perícia quer sentar com o governo para dialogar e tentar sanar essas inconformidades. A categoria reivindica a lei de promoção. Segundo eles, a database está atrasada desde 2015. Eles também pedem melhores condições de trabalho, reforma do prédio do Instituto de Criminalística, que foi condenado pelo Corpo de Bombeiros, aquisição de equipamentos e ainda solicitaram aparelho de radiografia para poder concluir o laudo das mortes. Os peritos continuam no seu posto de trabalho, nos seus plantões, não há recusa de realizar o trabalho, no entanto o IC não está fazendo o local de crime porque não tem viaturas em conformidade de segurança para rodar e levá-los. Quando a perícia não funciona, o crime fica sem solução. Então, aquela pessoa que entrou e assaltou a casa de alguém, ela vai ficar em liberdade. Aquele criminoso que matou alguém não vai ter justiça para sua família. Outra reivindicação são as viaturas. Existem somente 4 para todo o estado e que foram doadas pelo Ministério da Justiça. Mas somente 2 estão em funcionamento e que precisam de manutenção. Além disso, os veículos estão com o licenciamento vencido desde 2016. O que nós queremos aqui é que a gente consiga funcionar de forma ideal, valorizando o profissional. Os peritos têm a maior qualificação do estado, só tem mestre doutor aqui, pós-doutor. Estamos pedindo estrutura, não é aumento. Database é um direito que já deveríamos ter recebido, porque é um direito de todo servidor. Se a Polícia Civil recebeu toda, por que o perito não recebeu? A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que está adotando as medidas judiciais quanto a esse movimento dos peritos, porque serviços essenciais à segurança da população não podem ser interrompidos. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.